voltamos com a programação que evangeliza. A partir de agora você ouve pela Rádio Nova Aliança AM e FM o programa de Justiça e Paz. Justiça e Paz. Como vai você, ouvinte da Rádio Nova Aliança? Mais uma vez nos encontrando para falar de fé, falar de amor, falar de caridade. É bom demais saber que você está por aí. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Você que a cada dia que passa procura se entregar cada vez mais para o próximo. Seja bem-vindo. Eu sou Alan Barbosa, nos trabalhos técnicos Wesley Mendes, e hoje no nosso estúdio para falar de políticas públicas, para falar de campanha da fraternidade, Dom Leonardo, secretário-geral da CNBB, bispo auxiliar de Brasília. Tudo bem, Dom Leonardo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Alain e José Carlos, para participar desse programa. E também muito obrigado por aqueles que vão nos acompanhar durante essa entrevista, esse programa. Zé Carlos, bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Alain, bom dia, Dom Leonardo, bom dia, Wesley. Então, a satisfação nossa estar hoje com a presença do Dom Leonardo aqui no nosso programa. E hoje tem a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Água, que foi ontem. Isso, daqui a pouco vou dar a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Água. Tá certo. Essa música aí, linda assim, para motivar um pouquinho você que está em casa, procurando a liberdade do povo de Deus também. Muito do povo de Deus é abandonado e a revelia do Estado. Sempre está com Cristo, tem esperança e força para lutar. Muito bem, Dom Leonardo, eu sou sempre suspeito para falar de campanha da fraternidade, porque eu sou um apaixonado pela campanha da fraternidade. Que menino, minha madrinha, Dona Terezinha, a gente andava... Taguatinga era um lamaçal louco, Taguatinga, Ceilândia, e a gente andava nos tempos de campanha da fraternidade com noveninha debaixo do braço, né? Para fazer reflexão com o povo. Eu quero que o senhor explique para a gente, para o ouvinte da Rádio Nova Aliança também, porque a campanha da fraternidade ela coincide com a Quaresma. Qual a importância de refletir a campanha neste momento? Quer dizer, você não é suspeito, você é aquele que pode falar da campanha da fraternidade se desde menino esteve participando. É que você deixar eu falar, eu não calo. Então. A campanha da fraternidade surgiu de uma maneira muito simples. Em Natal, foi na diocese, se procurou durante o tempo da Quaresma conscientizar as comunidades a necessidade de uma partilha. Então, Quaresma, partilha, Quaresma, conversão, Quaresma, mudança de vida, partilha significa também jejum, partilha significa também oração, partilha significa também esmola, que esses exercícios quaresmais que nós colocamos, que a igreja sempre coloca, oração, jejum e a oração, jejum e a esmola, sempre vão nos recordar os exercícios essenciais do tempo da Quaresma. E como fruto da Quaresma, nós partilhamos, porque queremos expressar a nossa conversão, a nossa mudança de vida. E com o passar do tempo, começamos a perceber que a campanha da fraternidade não era apenas uma maneira de nós vivermos melhor a Quaresma em termos de conversão pessoal, mas também em termos de conversão comunitária, a comunidade. E com São João Paulo II, nos recordou um elemento importante que quase tínhamos esquecido, que é a necessidade de uma conversão social. Hoje, a campanha da fraternidade, ela tem, digamos assim, essas três dimensões. A minha conversão, a conversão da comunidade da qual eu participo, mas também a conversão da sociedade no qual eu estou inserido. E a campanha da fraternidade, com as realidades que aborda, está sempre nos incitando a uma mudança de vida. Por isso, campanha da fraternidade e Quaresma. Alguns não gostam muito porque tem a impressão de que a Quaresma quase fica esquecida, mas não. A Quaresma está muito presente porque nas leituras todas, nas meditações que nós fazemos, sempre nos levam ao encontro de Jesus crucificado, Jesus sofrido, Jesus morto, mas Jesus ressuscitado. Quaresma é esse caminho extraordinário. Nesse caminho de ir ao encontro de Jesus crucificado ou ressuscitado, nós trazemos uma realidade que precisa de mudança.
E essa mudança exige de nós cristãos, de nós católicos e pessoas de boa vontade, um trabalho, um serviço. O senhor falou muito aí a palavra conversão, e eu fui estudar um pouquinho a etimologia da palavra conversão, pelo que consegui achar, que tem mudar a visão, né? Converter, ver diferente. É o momento da gente ver diferente as políticas públicas, a ação do Estado também, dona Marta? As políticas públicas, a ação do Estado, mas não podemos esquecer, e quase estamos esquecidos disso, de que nós também somos Estado. Não são apenas os poderes. Normalmente, quando nós falamos de Estado, estamos falando dos poderes da República, Executivo, Legislativo e o Judiciário. Agora, quem está no Executivo, quem está no Legislativo, quem está no Judiciário, são pessoas da sociedade. Quer dizer, alguns nós os elegemos, indicamos, outros através de concursos, indicações, mas a sociedade brasileira que forma o Estado. Existem naturalmente compreensões muito diferentes enquanto à questão do Estado, mas eu gostaria de lembrar isso. Daí a nossa responsabilidade em torno das políticas públicas, porque é obrigação do Estado, o Papa recordou isso quando nos enviou a mensagem para a campanha da fraternidade deste ano, disse que é prioritariamente obrigação do Estado, quer dizer, dos três poderes, mas também de nós cristãos, nós cidadãos, temos uma obrigação. Por quê? Porque desejamos criar uma fraternidade onde todos somos iguais, temos as mesmas oportunidades, temos as mesmas chances, temos a segurança, nós temos educação, nós temos saúde, na velhice estamos assegurados, na infância estamos assegurados. Quando digo estamos, porque nós formamos um todo. Não estamos falando do outro como um outro distante, não, nós formamos um todo de convivência. E a fraternidade tem a ver com isso. Daí a responsabilidade do Estado, sim. Mas não esquecemos que nós somos Estado e que temos uma responsabilidade como cristãos. A fé, como diz São Tiago, quer obras. A fé, ela exige obras. Sem as obras, nós não conseguimos viver a nossa fé. Veja, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no assim chamado juízo final, Deus vai nos perguntar se nós atendemos os pobres, se vestimos os nus, se acolhemos o forasteiro, se visitamos os doentes, os presos. São ações e ações muito concretas em relação ao irmão, à irmã, mas também em relação às pessoas desconhecidas, que também são nossos irmãos e irmãs, porque todos somos filhos e filhas de Deus. Veja como a campanha da fraternidade deste ano é muito abrangente, que envolve a nossa fé, porque a nossa fé sempre pede obras. A fé quer ser visibilizada, ela quer ser apalpada. Uhum. Olha, estamos ouvindo o hino da campanha da fraternidade. O Wesley vai aumentar um pouquinho mais aí. Se você na sua paróquia ainda não conhece o hino da campanha da fraternidade, porque alguma coisa está errada aí, né? Incentiva o pessoal da música, cuida da música, treinar o hino da campanha da fraternidade. Cantem, no final, ou no início, ou no momento da comunhão. Uhum. A letra é muito bonita, e procurou realmente acolher a realidade abordada e acolher na parte do texto, especialmente as expressões da Sagrada Escritura que foram introduzidas, né? Só um pouquinho, Wesley, vamos ouvir. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Pois é, a campanha da fraternidade de políticas públicas, serás libertado pelo direito e pela justiça. Quem está nos acompanhando pelo Facebook, estou mostrando aqui, a igreja todo ano lança o texto base, e com o texto base também vários materiais para ser discutido na catequese, no encontro de casais, nos encontros de estudantes, encontro de jovens, tem material para todo mundo, para poder fazer aquelas reflexões. A celebração penitencial, a adoração do Santíssimo, texto ecumênico, são muitos os subsídios, tudo para que nós, como cristãos, como católicos e pessoas de boa vontade, realmente nos demos conta da importância das políticas públicas. E as músicas da campanha da fraternidade falam muito. Eu quero recordar aqui com o senhor, Dom Leonardo, porque este ano é política
políticas públicas, mas em 1996 o tema foi política, e aí tratamos realmente da questão de eleger, de se propor a trabalhar nesse ambiente político. E em 1996 foi a campanha da fraternidade, foi Fraternidade Política, Justiça e Paz se abraçarão. Aliás, esse lema Justiça e Paz se abraçarão saiu de um Salmo 85. Esse ano o nosso lema é de Isaías. Você vê que há quantos anos esses textos foram escritos e continuam a nos falar muita coisa. E eu quero trazer aqui uma pequena lembrança dessa campanha da fraternidade, que foi não um canto de entrada que ficou muito popular, mas o canto de ofertório. O canto de ofertório é uma obra-prima da musicalidade da Igreja Católica, eu acho. Vamos ouvir só um pouquinho aqui, para você recordar também o nosso momento de fraternidade. Paz, justiça se abraçarão, confessamos a voz do teu povo, que defende a vida e distância. E como é bom, às vezes, a gente resgatar as músicas da Igreja Católica, porque é a cultura construída, né, dentro da nossa... Uma fé construída através da música, da arte. Uhum. Isso é bonito na igreja católica. Uhum. A igreja luterana também preza muito isso, né? A música, a arte presente na celebração. É que aí a comunidade se expressa, a comunidade ora, a comunidade silencia, às vezes só escuta, mas às vezes participa ativamente. É a arte presente na celebração. Então, Leonardo, no texto base tem uma palavra que me chamou bastante atenção. É a primeira vez que leio dessa forma, que é a samaritanidade, vivenciar a samaritanidade. Me diga, Dom Leonardo, o que essa passagem do Bom Samaritano tem a nos dizer neste período, principalmente nesse período que a gente vivencia a Quaresma e a campanha da fraternidade? A palavra samaritanidade é uma criação nova. Porque ela é composta de duas palavras que nós acabamos criando. A palavra idade na samaritanidade vem de uma língua muito antiga, onde estava simplesmente escrito id, que quer dizer idade, quer dizer força, vigor, energia. Então, força, vigor, energia do ser samaritano. Então, força e energia do ser samaritano significa o samaritano, aquele que ao ver um necessitado, ele não se pergunta quem é. É samaritano, é judeu, é hebreu, é rico, é pobre. Nenhuma pergunta o texto de Lucas, nenhuma pergunta. Simplesmente diz que ele desceu, colocou óleo, e cuidou, e colocou na própria montaria, levou na hospedagem e diz assim, olha, o que ele tiver gasto a mais na volta eu vou acertar. Quer dizer, essa gratuidade de servir o outro, essa gratuidade do cuidar do outro, esse modo de sair ao encontro sem olhar se é amigo, inimigo, se é pai, se é mãe, se é irmão, se é irmã, se é vizinho, não interessa, é apenas ali tem um necessitado. Esse é o ser samaritano, porque o samaritano historicamente são os descendentes dos hebreus que não foram para o exílio, né? As mulheres hebreias que permaneceram ou foram pegas, e dessa descendência nós temos os samaritanos. E havia muita rivalidade, havia muita tensão. Vejam que não existe tensão no texto de Lucas. Uhum. Não existe distinção no texto de Lucas. Existe apenas, como diz o próprio texto, compaixão. Então nós poderíamos até dizer assim, a força, o vigor daquele que é compassivo, a força, o vigor da compaixão, a força, o vigor da acolhida, a força, o vigor do cuidado. A figura do samaritano nesse texto é simplesmente extraordinário, porque vem de uma pergunta, e quem é meu próximo? É a pergunta que é feita a Jesus. E Jesus então conta essa parábola extraordinária, onde o outro é simplesmente o outro.
não existe distinção, não existe distância, não existe o passar por outro lado, não existe um encontro como o encontro de Francisco de Assis com o leproso, assim o samaritano com aquele que estava quase à beira da morte. E ele o salva, ele o acolhe. Então é uma figura extraordinária, um dos belíssimos textos do Novo Testamento. Então, Leonardo, a Igreja Católica é muito rica em movimentos pastorais, né? Tem pastoral da saúde, pastoral da criança. Nós temos um trabalho belíssimo. Os ministros da Eucaristia estão sempre próximos aos idosos e aos idosos doentes também. Qual a orientação que o senhor daria para o próximo passo, se é que é necessário dar um próximo passo, em termos de campanha da fraternidade, que exige uma atuação numa esfera maior que não aquela da assistência próxima? Essa assistência próxima já é uma expressão de uma política pública. Não uma política pública de Estado ou de governo, que nós podemos distinguir essas duas políticas públicas, mas é público, é notório, é visível, é tangível o cuidado para com os doentes, os idosos. E a igreja faz isso através, no caso dos ministros e ministras da Eucaristia, mas também faz na parte da assistência, de visita missionária, de acolhimento, de cuidado. Quantas vezes nos asilos tem levado os nossos adolescentes que se preparam para a crisma, tem levado, e de repente os adolescentes descobrem que existe um outro aspecto da existência humana, que existem outros irmãos e irmãs e que estão necessitados, de repente descobrem pais e mães, avós, numa realidade que eles nunca tinham imaginado, porque vivem numa outra realidade. Isso também é política pública, mas quando o texto aborda a questão da política pública, está abordando mais essa questão da necessidade de participarmos das ações do Estado e das ações de governo em relação ao cuidado de todos. Mas nós, como igreja, como você muito bem lembrou, através das nossas pastorais, temos feito um trabalho extraordinário, que isso também é política, porque isso também é cuidado, isso também é um modo de darmos a nossa colaboração, de termos ações de acolhimento, ações de promoção humana, ações de promoção das pessoas, inserção social das pessoas. Veja o trabalho extraordinário que é feito em relação às pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com drogas, né? Que têm dificuldade com álcool, pessoas, os nossos irmãos e irmãs que moram nas nossas ruas, quanto trabalho extraordinário que é feito. Isso também é política, e é público, mas não é política pública de Estado e de governo, como é obrigação do Estado e de governo. O Santo Padre lembrou muito bem isso. Quer dizer, isso não é uma obrigação apenas do Estado e de governo. É digamos, uma obrigação, ou talvez a palavra melhor, uma responsabilização nossa a partir da fé, de irmos ao encontro, de participarmos ativamente. Eu até, quando nós elaboramos o texto, chamei a atenção da necessidade de fazermos uma relação entre obras de misericórdia e políticas públicas, para não ficarmos pensando que isso é o governo que tem obrigação, é o Estado que tem obrigação, e nós não nos envolvermos. Não, nós nos envolvemos e temos que nos envolver. Especialmente temos que nos envolver nessas ações muito concretas que você tão bem lembrou, mas também participarmos das discussões nas nossas comunidades, nos nossos municípios, estados onde nós vivemos, discutir quais são as necessidades e que políticas públicas deveriam ser implementadas, ou quais não estão sendo implementadas, ou melhor, quais delas estão sendo esquecidas. Os idosos estão sendo lembrados, as crianças estão sendo lembradas. Qual é a questão onde é que está a questão da saúde? A saúde pública aqui no Brasil está um descalabro. Essa é a tentativa toda de fazer com que o SUS diminua sua importância. O SUS é algo extraordinário, mas não é suficientemente agenciado, não é suficientemente cuidado o nosso SUS.
mas ali existe a possibilidade de um atendimento de todos. SUS é uma política pública que não está completamente implementada, e nós, como cidadãos, como cristãos, deveríamos levantar a bandeira e dizer, olha, há necessidade de implementar melhor o SUS, de cuidar melhor do SUS. Existem, claro, muitos movimentos e tudo, mas não é o suficiente. A sensação que eu tenho às vezes é de que o governo, os governos, o legislativo e mesmo o judiciário, às vezes, só agem na medida em que exige pressão, né? O cumprimento da lei, às vezes, exige pressão. E mesmo a criação de novas políticas públicas exige da nossa parte muita discussão, reflexão e também pressão. Às vezes, infelizmente, não existe uma consciência dos nossos políticos, não digo de todos, porque nós temos políticos extraordinários, muito conscientes e assim muito ativos, né? Eu conheço um grande número no Congresso Nacional, nós temos pessoas extraordinárias, homens e mulheres, mas também temos aqueles que não estão interessados realmente no bem dos pobres, no bem dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, daqueles que vivem do extrativismo. Não existe interesse. Existe interesse, às vezes, de bancada, e às vezes existe interesse de grupo. Isso não é política pública. Política pública é visar o bem comum, é visar a fraternidade, é ajudar a construir uma sociedade cada vez mais justa, equânime e solidária. Graças a Deus que no Brasil não perdemos ainda a solidariedade. Crescemos muito na violência. Crescemos muito na agressividade, especialmente através do WhatsApp. Mas ainda não perdemos a solidariedade. Basta acontecer alguma coisa mais grave, como em Brumadinho, outras realidades, logo as pessoas são generosas, oferecem ajuda, seja de alimento, de solidariedade, de oração. Então, mas isso, é claro, isso é a alma do povo brasileiro. Se nós perdemos essa alma, nunca vamos participar ativamente das políticas públicas. Muito bem, estamos conversando com o Dom Leonardo, secretário-geral da CNBB, bispo auxiliar de Brasília. O nosso tema é campanha da fraternidade. O Dom Leonardo falou dos ribeirinhos, viu, José Carlos? São pessoas que precisam da água, vivem da água. E o Papa, ontem foi o Dia Mundial da Água, o Papa Francisco emitiu uma mensagem, um alerta. Traga um pouquinho para a gente dessa mensagem, José Carlos. Exatamente, Alan. Ontem, o Dia Mundial da Água, o Papa Francisco fez um pronunciamento e dentro daquelas notícias que a gente coloca à disposição para que os ouvintes pesquisem e vão atrás da notícia completa, essa está no site do Vaticano. Como sempre a gente dá notícia no site do Vaticano, então vale a pena conferir essa matéria lá. Quando o Papa falou sobre a questão da água, ele disse o seguinte: o Dia Mundial da Água, a água é um bem imprescindível para o equilíbrio dos ecossistemas e a sobrevivência humana. É necessário administrá-la e cuidar dela para que não seja contaminada ou perdida. Percebe-se em nossos dias como a aridez do planeta se estende a novas regiões e cada vez mais aumentam as pessoas que sofrem com a falta de fontes de água adequada para o consumo. E encerrando, o Papa diz o seguinte: por esse motivo, ninguém deve ser deixado para trás, que significa comprometer-nos a fim de acabar com essa injustiça. O acesso a esse bem é um direito humano fundamental que deve ser respeitado, pois estão em jogo a vida das pessoas e sua dignidade, afirma o Papa Francisco. Então, vocês confiram essa notícia completa lá no site do Vaticano também sobre o Dia Mundial da Água. Temos mais 3 notícias, Alan, que o pessoal vai conferir lá no site do IHU, que dizem respeito ao Sínodo para a Amazônia. São 3 notícias muito interessantes, como a gente está trazendo essa formação aqui sobre o Sínodo que vai acontecer em outubro lá em Roma. Então as pessoas devem buscar a leitura desses documentos, são muito importantes. 2 do Luiz Miguel Modino e 1 da Estefânia Falasca, todos sobre o Sínodo da Amazônia. E por fim, nas notícias aqui, Alan, eu vou já trazer a mensagem que a gente sempre deixa do Papa para o final, que é a mensagem do Dia da Paz. Hoje não vai ser do Dia Mundial da Paz, mas eu vou trazer uma mensagem que essa semana comemorou-se em Roma o
Foi o 6º ano do pontificado do Papa Francisco. Então, o site do Vaticano publicou também um trecho da homilia que o Papa fez na primeira missa que ele celebrou na Casa Santa Marta, e onde ele chamou aqueles ajudantes, pessoal da limpeza, pessoal do jardineiro do Vaticano, cerca de 30 pessoas para participar dessa primeira missa. E o Papa foi muito legal, o pessoal se emocionou muito nessa missa, que foi a primeira missa depois dele ter sido eleito Papa, e o Papa disse um trechinho na sua homilia, disse o seguinte, ó, ele pegou um trecho do Evangelho e fez a reflexão: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Jesus. Respondeu Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Jesus perguntou isso. Então, o Papa fez a reflexão: se nós tivermos o coração fechado, disse o Papa Francisco, se tivermos o coração de pedra, as pedras chegam até as mãos e estamos prontos a lançá-las. Por isso é preciso abrir o coração ao amor. Então essa mensagem de hoje vai ser a do Papa Francisco sobre esse dia. Poderíamos encerrar o programa aqui, mas nós temos mais meia hora de bate-papo, Dom Leonardo. Eu posso fazer um pequeno comentário sobre a questão do sínodo que o José Carlos lembrou? Existe aí no meio do governo uma certa apreensão quanto ao sínodo. Inclusive fomos um pouquinho até, talvez a palavra seja um pouco forte, mas acusados de, com o sínodo, queremos aí atentar contra a soberania nacional. Eu queria lembrar que a Amazônia hoje é brasileira por causa da Igreja Católica. Se formos olhar, existem mapas das aldeias que os jesuítas foram assim constituindo e agrupando ao longo do Rio Amazonas, algo extraordinário. Eram terras espanholas, não eram terras brasileiras, eram terras espanholas. E nesses anos todos nós estivemos lá. Como igreja, quando falo igreja, eu sou de agora, mas eu me sinto igreja também no passado, com os erros que nós cometemos em relação a um certo tipo de evangelização e assim por diante, né? Mas havia sempre o desejo de levar o reino de Deus e a sua justiça. E talvez por causa disso também, hoje, somos até acusados injustamente. Mas se a Igreja Católica estivesse interessada em criar lá um outro país ou internacionalizar, já teria feito no passado. Nós nunca pensamos nisso. E olha, eram todos missionários estrangeiros. Eles jamais pensaram nisso. Sempre pensaram no reino de Deus e sua justiça e pensaram como o Brasil. Nunca pensaram como Portugal. Depois pensamos como o Brasil. Então, a necessidade de fazer a BIM escutar, não há necessidade de nada disso, não. Aliás, pode escutar, até é bom que escutem. Nós não temos nada para esconder, não. Nós sempre temos feito isso tudo de maneira muito aberta e em comunhão com o Papa Francisco. E o sínodo será um momento muito importante da nossa igreja. Por quê? Porque nós estamos conseguindo reunir as igrejas particulares da Pan-Amazônia em torno de um sínodo e que nós não conseguimos estabelecer um trabalho evangelizador da Pan-Amazônia. E também não conseguimos discutir suficientemente, com boa profundidade, as dificuldades e os problemas da Pan-Amazônia. Eu creio que o sínodo vai ser um grande passo no sentido da evangelização, mas também no cuidado do meio ambiente e cuidado com as pessoas que vivem nessa região da Pan-Amazônia. Muito bem, palavras de Dom Leonardo aqui na Rádio Nova Aliança. Vamos fazer aquele intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a nossa atividade prática na campanha da fraternidade. Você está aí, o que eu faço nessa campanha da fraternidade? Eu não sei ainda. Vai saber daqui a pouquinho. O padre Dom Leonardo vai nos dar algumas indicações práticas para a gente trabalhar essa campanha, tá bom? Rádio Nova Aliança, a voz da Arquidiocese de Brasília. CYH 710 AM CYC 491 103,3 FM. A voz da Arquidiocese de Brasília. Nova Aliança, Nova Aliança.
Arquidiocese de Brasília, Nova Aliança. Acompanhe todos os dias às 11h30 da noite com a Rádio Nova Aliança, a Via Sacra. Em março, o programa Com a Mãe Aparecida ganha novos quadros e novas participações. Você vai rezar o terço de Aparecida, acompanhando a caminhada da igreja no Brasil e no mundo, vivenciando a campanha da fraternidade que nos desperta para a solidariedade. Participe com a gente e conheça ainda mais a nossa Igreja Católica. Acompanhe o programa Com a Mãe Aparecida, todos os dias, a partir da meia-noite, na Rede Aparecida de Rádio. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus. Primeiro Costelão Gaúcho da Rádio Nova Aliança. Dia 31 de março, na paróquia Nossa Senhora da Glória, na Ceilândia Sul. Venha comemorar o aniversário da Nova Aliança AM em um delicioso almoço com arroz, feijão tropeiro, salada, mandioca e, claro, um maravilhoso costelão. Convites a R$ 25,00 por pessoa, disponíveis nas livrarias. Você decide na Travessa Dom Bosco, no Núcleo Bandeirantes. Livraria Ave Maria, no Paranoá Center. E também na Livraria Ave Maria, da Ceilândia Norte. Livraria Bem Artes, em Samambaia Norte. Livraria Católica, Academia de Música, na Praça do Bicalho. E Livraria Santo Inês, no Guará 1, na Paróquia São Paulo Apóstolo. E aqui, na sede da Nova Aliança, na Avenida L2 Sul, quadra 601. Lembrando que bebidas e sobremesas não estão inclusas. E crianças até 7 anos não pagam. Ajude a Nova Aliança adquirindo seu lugar em nossa mesa. Primeiro Costelão Gaúcho Nova Aliança, na paróquia Nossa Senhora da Glória, Ceilândia Sul, dia 31 de março, a partir das 11h30 da manhã. Informações 2103-0715. Colabore doando mantimentos para nossa ação. Voltamos com a programação que evangeliza. Muito bem, ouvintes da Rádio Nova Aliança, programa de Justiça e Paz, falando de campanha da fraternidade, hoje aqui com o Dom Leonardo, você que está nos acompanhando pela nossa fanpage, também você que está no AM, está no FM, está em casa, está no trabalho, obrigado aí por sua audiência. A Simone Forquim, todo o programa traz uma reflexão sobre o tema do programa, a campanha da fraternidade, a nossa teóloga, amiga, e agora ela traz sua breve reflexão para você que está aí ouvindo a Rádio Nova Aliança, pensar um pouquinho mais também sobre a campanha da fraternidade. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Essa frase está no contexto da narrativa sobre a partilha do pão. O Evangelho está voltado para a temática do pão, que é o alimento, e vai além. É a partir do alimento físico que Jesus pergunta sobre o alimento intersubjetivo, ou seja, sobre as novas relações. Provocando seus discípulos sobre onde encontrar o pão, Jesus ensina a resgatar a partilha e o cuidado para com o próximo como valor fundante das relações entre os que o seguem. Devemos nos importar com o outro, tendo em conta se suas condições de vida são dignas ou não. Também devemos desmascarar e denunciar mecanismos de opressão, espoliação e empobrecimento da vida social que são geradores de divisões, privilégios e violências. Onde vamos arranjar pão para que estes possam comer? Ao tentarmos responder esta pergunta, somos tomados a perceber a precarização
e o enfraquecimento de direitos sociais como a saúde, educação, moradia, perda dos direitos trabalhistas e previdenciários. Preocupar-se com o outro que não tem é buscar uma ética relacional, é ter consciência, como passar pela vida sem se importar com a vida do outro. Jesus nos instiga a sairmos de nosso comodismo e mudar nosso jeito de pensar e agir. A isto podemos denominar de espiritualidade e compromisso. Como cristãos e cristãs, fiéis ao projeto de Deus, alimentados de sua palavra e ação, firmamos nosso compromisso ético com o outro, agindo na comunidade e na sociedade para que se cumpra o direito e a justiça. Obrigado, Simone, mais uma vez participando do nosso programa de Justiça e Paz. Então, Leonardo, no primeiro bloco, a gente conversou aqui sobre essa ação pastoral que a igreja já tem em várias áreas, mas acredito que talvez falte ao católico um conhecimento das esferas públicas que o Estado, através das nossas conquistas na Constituição Federal, de participação e de definição de políticas públicas. No caso de Conselho de Saúde, você falou bastante do SUS, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, Conselho do Idoso. É importante a gente sair daquele nosso espaço, daquele cuidado espiritual e de caridade também que temos, para migrar um pouquinho mais também para essas instâncias. A participação nessas instâncias, como você diz, elas é que ajudam na transformação, não que a minha ação no cuidado com os pobres, os doentes, os idosos, a minha participação na comunidade onde eu vivo como ministro da Eucaristia ou participando do Ministério da Música ou ajudando concretamente na catequese, não que isso não tenha importância e que não tenha uma eficácia transformadora, tem. Toda catequese, ela transforma. Mas a nossa participação, digamos assim, social, ela é exigente e nem todos se sentem preparados, nem todas as pessoas se sentem preparadas, e nem todas as pessoas suportam a tensão da participação. Por quê? Porque é preciso enfrentar diferenças, é preciso ouvir as diferenças, tentar compreender a realidade, tentar compreender o que o outro pensa. Quando nós falamos de políticas públicas, existe uma exigência muito grande. Aliás, quando nós falamos de política, nós estamos dizendo mais ou menos o seguinte: eu estou saindo da esfera pessoal para ir para uma esfera comum. E essa esfera comum, ela é muito exigente. Por quê? Porque se tratam de relações novas, relações às vezes conflituosas, mas nós, como cristãos, a partir do Evangelho, nós sabemos ouvir, nós sabemos dialogar, nós sabemos compreender, mas também sabemos propor. Às vezes é preciso comer desculpe a expressão, um saco de sal juntos para podermos chegar em alguns pontos comuns, não em vista do meu bem ou do bem do outro, mas o bem da comunidade, o bem da sociedade. É por isso que sair é muito exigente e muitas pessoas têm dificuldade nesse sentido. Mas a nossa participação, e aí já entramos em questões mais, digamos assim, práticas da campanha da fraternidade, a nossa participação nos conselhos, como você lembrou, alguns desses conselhos, é muito importante. Alguns conselhos têm funcionado e têm ido ao encontro das pessoas mais necessitadas, graças à presença dos nossos irmãos leigos e leigas, que têm ajudado muito. Eu fui bispo no Mato Grosso e graças à participação dos nossos irmãos leigos nesses conselhos, houve mudança, houve cuidado, houve efetivamente uma saída para poder compreender a realidade concreta, por exemplo, em relação à saúde, em relação às crianças, em relação aos idosos. Essa nossa participação nesses conselhos são muito importantes. Eu vou dar um exemplo. Nós teremos esse ano
aqui em Brasília, o Encontro Nacional que vai discutir a questão da saúde. Mas passa primeiro pelo município, passa depois pelo Estado. Se nós não participamos como igreja lá no Estado, representando as nossas comunidades, daqui a um pouco não teremos nenhum representante da igreja que é realmente, efetivamente, que compreenda a questão da saúde, segurança pública, todas essas questões de políticas públicas. Nós não teremos ninguém participando do momento estadual. E se não participamos, não estaremos presentes aqui em Brasília no momento que se discutirão diversos temas. Nós, no Conselho Nacional de Saúde, nós temos a presença de representantes da CNBB, nenhum bispo. São leigos que participam, muito ativos, muito preparados. O doutor André, que nos representa, é um médico muito preparado. E assim vão acontecendo essas ações muito concretas nas comunidades. Como ajudar? Participando. Como ser efetivo? Participando. É difícil? É claro que é difícil. É exigente? É exigente. Mas nós, a partir do Evangelho, não temos receio dos desafios. Né? Nós não temos receio das diferenças. Nós não queremos impor nada a ninguém. E nós participamos porque sabemos que não é com a violência que se constroem políticas públicas. Nós sabemos que não é com a agressão que nós efetivamos políticas públicas, pelo contrário. E daí a necessidade de estarmos presentes como Igreja Católica, como pessoas que receberam, como de São Paulo, a graça de serem revestidas de Jesus. E Jesus foi um homem profundamente preocupado com os pobres. Basta ler o Evangelho. Ele curou os cegos, deu língua, deu fala, curou os leprosos, devolveu a criança, o filho, a viúva. Ele deu pão para os famintos. E Jesus é aquele que está assim atento. Digamos assim, foi aquele que realmente fez políticas públicas para elevar a dignidade dos filhos e filhas de Deus. E essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Eu diria assim, essa também é a vocação dos cristãos, dos católicos. Bem, Dom Leonardo participando do nosso programa de Justiça e Paz. Amanhã é o terceiro domingo da Quaresma, não é isso? Terceiro domingo da Quaresma amanhã. Padre Anivaldo vai antecipar já a reflexão para o nosso domingo. Daqui a pouco o Dom Leonardo vai falar para a gente da coleta de solidariedade. Isso. Existe coleta de solidariedade, um domingo específico da Quaresma, ele vai nos trazer e vai nos falar qual a utilização desses recursos que são arrecadados com a coleta da solidariedade, tá bom? O Padre Anivaldo trazendo a reflexão do nosso domingo. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Aliança. Estamos juntos para este momento de reflexão do Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma. É o Evangelho de São Lucas, o capítulo 13, os versículos de 1 a 9. Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa, somos chamados, mais uma vez, a repensar nossa existência. O tema fundamental da liturgia deste terceiro domingo da Quaresma é a conversão. O Evangelho nos coloca diante do comentário de Jesus a respeito das mortes de alguns galileus e do acidente da Torre de Siloé, quando aproveita para contar a parábola da figueira estéril. As duas parábolas falam da mesma realidade, a necessidade e a urgência de conversão, tema muito presente na Quaresma. Os acidentes narrados não são castigo de Deus, mas podem ser ocasião para chamar a mudança de vida. As pessoas que morreram não são mais pecadoras do que aquelas que não foram atingidas. Deus não é vingativo e não se alegra com a morte do pecador. Pelo contrário, ele deseja que ele se converta e viva. A parábola da figueira estéril revela a misericórdia e a sabedoria paciente de Deus. Aceitando a proposta do agricultor, o dono lhe oferece mais tempo para que a figueira produza frutos. Então, a proposta principal que Jesus apresenta nestas parábolas chama-se conversão. Não se trata de penitência externa ou de um simples arrependimento dos pecados. Trata-se de um convite à mudança radical, à reformulação total da vida, da mentalidade, das atitudes, de forma que Deus e os seus valores passem a estar em primeiro lugar.
E nesse tempo da quaresma, estamos aí na campanha da fraternidade. Fraternidade e políticas públicas. Preocupação é a palavra central desta campanha da fraternidade com o tema políticas públicas. A campanha nos indaga e surpreende como Deus é Caim. Onde está seu irmão? Ser indiferente ao sofrimento de um irmão é responder a Deus com a mesma dureza de coração de Caim. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? A campanha da fraternidade nos faz perceber nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais pobres e frágeis, criados por uma sociedade injusta. Por isso é tão importante que nosso coração se deixe tocar no nível mais profundo para ser sensível aos apelos destes nossos irmãos e irmãs. É este o caminho a que somos chamados a percorrer neste tempo quaresmal, a fim de renascermos com Jesus para a vida nova. Sim. Abençoe-nos o Deus de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Anivaldo. Dom Leonardo, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Somos sim, nós sempre somos responsáveis pelos nossos irmãos. Um pai é responsável pelos seus filhos, pela sua amada. Uma mãe é responsável pelos seus filhos, pelo seu amado. E nós somos responsáveis uns pelos outros. Assim como Deus se sente responsável no amor por cada um dos seus filhos e filhas, independentemente das suas vidas, das suas condutas, da sua moral, assim nós temos uma responsabilidade. Temos essa responsabilidade porque em Deus, na Trindade, somos todos filhos e filhas, isto é, somos irmãos e irmãs. Então queremos cuidar um dos outros. Nem sempre é tão fácil ser irmão, ser irmã de alguns, mas nós somos, em Deus nós somos irmãos. E todo esse nosso esforço de procurarmos realmente viver, como diz o texto da campanha da fraternidade, de vivermos como irmãos. E quando você fala alguns, assim, eu até, para colocar um exemplo bem forte, que é recente, das tragédias, nós somos responsáveis também por aqueles jovens que entraram numa escola e acabaram cometendo aquele crime grave. É uma responsabilidade social. Vejam, por exemplo, o que temos feito com a educação. O que temos feito nos meios de comunicação. Se nos tornamos, eu estou dizendo nós, porque todos somos sociedade, mas nós nos tornamos na sociedade uma sociedade intolerante. Uma sociedade extremamente agressiva e violenta. Ora, os nossos filhos aprendem conosco, aprendem com a sociedade. A violência não nasce sem mais e sem menos, a violência nasce da convivência. Vejam o quanta violência nos meios de comunicação. Nos meios de comunicação que eu estou falando, mesmo na televisão, que se apresenta é violência. Tem programas que é só violência. Bom, isso tem uma incidência. Tem uma incidência. Vejo, já existe pesquisa onde, dada a notícia feita e do modo como a notícia é feita, se repetem, por exemplo, suicídios, ou mesmo assassinatos. Isso vem da onde? Então, nós temos uma responsabilidade social, sim. Mesmo, por exemplo, quanto à questão da maioridade penal, é uma responsabilidade social. Não basta colocarmos esse pessoal todo na cadeia. Não resolve problema nenhum. Tem se falado tanto em segunda instância, tem se falado tanto em prisão. Em nenhum momento se discutiu a questão da ética. Em nenhum momento se discutiu a questão do convívio, do respeito. Eu não estou falando aqui de moral, que quase sempre se liga moral com igreja, né? com religião. Eu estou falando daqueles elementos antropológicos de convivência, né? Não se abordam essas questões, não se leva em consideração. A sociedade brasileira ainda não acordou como sociedade como um todo. É claro que nós temos essas notícias, mas existem realidades de harmonia, existem realidades assim de respeito e tudo mais. Mas como sociedade brasileira, está na hora de nós acordarmos, porque nós queremos solucionar os problemas da violência com mais violência. Nós estamos querendo armar ainda mais a sociedade. Isso significa
entregar mais violência, nos defendermos violência por violência. Onde que está a pessoa? Alguém chega e assalta, se não passa a carteira, puf, mata. Então, e ainda se fazem os gestos de arma. Ora, isso é uma responsabilidade social. Isso é uma responsabilidade social. Se eu sou autoridade, se eu sou alguém que é ativo na sociedade, eu tenho uma responsabilidade ainda maior. Eu acho que está na hora de nós debatermos, refletirmos algumas questões fundamentais da convivência humana, elementos antropológicos. Nós, como cristãos, o fazemos a partir da fé, mas existem muitas pessoas que não creem. Nós no Brasil temos hoje, já passando quase dos 10%, pessoas que se dizem sem fé, que não estão ligadas ao menos não estão ligadas a uma religião. É uma porcentagem bastante grande. Mas não são essas as pessoas que são as mais, não são essas pessoas que são violentas. Existem violências dentro da Igreja Católica, vejam, por exemplo, em relação à CNBB, o que às vezes se diz. Existe violência dentro do Estado brasileiro, existe violência, e existe uma espécie de quase de vingança, de satisfação em relação à violência. Olha, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E nós, como cristãos, e voltando à campanha da fraternidade, nós podemos dar uma contribuição extraordinária, dando uma outra direção, uma outra perspectiva de harmonia, de perdão. Está faltando no Brasil perdão, está faltando no Brasil a reconciliação. E nós podemos oferecer isso a partir do Evangelho. O nosso grande exemplo, Jesus de Nazaré, não precisa buscar em outro lugar. Então, Leonardo, coleta de solidariedade, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, nós somos convidados, católicos, a contribuição da oferta, a fazer uma contribuição generosa para a coleta de solidariedade. Queria que o senhor explicasse agora para os cristãos, para os nossos ouvintes. Depois o José Carlos vai dar um exemplo assim, muito prático. Mas eu só queria lembrar a importância da coleta. A coleta é uma doação da minha caminhada quaresmal, do meu desejo de conversão. O que eu oferto é a expressão do desejo de ser um cristão melhor, de ser uma pessoa melhor, me identificar melhor com a pessoa de Jesus Cristo, a sua mensagem, com o reino de Deus e sua justiça. Portanto, não é assim uma contribuição que eu estou dando para me desfazer de um compromisso. Não, ela é a expressão de uma vida cristã. E a coleta é feita no Domingo de Ramos porque fizemos uma caminhada e agora vamos acompanhar Jesus, que se doa completamente na Eucaristia, se doa completamente na cruz e vem dizer assim, olha, a vida humana tem um sentido extraordinário. Luz nova, vida nova, novo céu, nova terra, com a ressurreição de Jesus, para usar as expressões do Apocalipse. Então, a campanha, a coleta da solidariedade, a coleta da campanha da fraternidade no Domingo de Ramos, é a expressão da minha caminhada quaresmal. Não é simplesmente dar para me desfazer, não é uma esmola que eu estou dando, não, eu quero expressar isso. E para onde vai esse dinheiro? Também é muito importante. 60% fica na diocese, na igreja particular, 60% fica lá para projetos sociais. E 40% vem para uma conta na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na CNBB, que é o Fundo Nacional de Solidariedade, 40%. E as pessoas, nós temos o site do Fundo Nacional de Solidariedade, podem acessar lá e enviar projetos. São sempre projetos pequenos, nada de projetos muito grandes. E o primeiro que nós procuramos atender são os projetos que têm a ver com a campanha da fraternidade, mas também atendemos outros projetos. Dá sempre cerca de 250, 300 projetos que nós aprovamos por ano. E nós prestamos conta, se forem olhar no texto base, lá atrás tem a coleta da campanha da fraternidade, quanto da doação de cada uma das dioceses que veio para o Fundo Nacional de Solidariedade. Está lá. Nós desejamos no futuro
fazer uma prestação de contas para as comunidades. Acharmos um meio de que as comunidades saibam, olha, da coleta que chegou, da contribuição que chegou na CNBB, foram para esses projetos e mostrarmos projetos, alguns muito práticos. Isso sensibiliza as pessoas e também diz assim, não, existe seriedade. Porque nós já fomos cobrados, inclusive, dizendo que nós tínhamos aí apoiado programas de aborto e assim por diante, que é uma inverdade, é uma calúnia feita. Mas as pessoas continuam acreditando porque não diminuiu a coleta, apesar da campanha muito violenta que se fez. Pelo contrário, aumentou. Talvez até porque as pessoas pensaram não existe seriedade da parte da CNBB. Existe um colegiado de pessoas que analisam os projetos e existe uma decisão colegiada dos projetos. E graças a Deus temos atendido assim projetos muito simples, muito pequenos, mas que têm dado frutos muito bons. Eu vou contar um que é, por exemplo, na região onde eu fui bispo, existe lá o povo Chavante, que no tempo de julho, agosto, é muito frio, e eles vivem em cabanas, assim, né? E aí, já há mais de um ano, nós temos enviado cobertores para eles, para as crianças, os idosos especialmente. Mas também, um exemplo muito pequeno, uma horta comunitária, por exemplo, que depois reverte em benefício da própria comunidade, das pessoas. Ou, por exemplo, famílias que se colocam em comum e criam galinhas para vender ovos depois. Então, esse projeto, quando no início, a gente percebe assim que existe, porque o bispo tem que assinar a carta de recomendação. Então, é conhecido o projeto na diocese. Então, existe seriedade. Mas eu queria agora... o Zé tá com um cofrinho, o Zé trouxe um cofrinho. Eu trouxe um cofrinho, que é uma iniciativa muito interessante. E se faz isso em outras regiões, né? Em outras regiões do mundo se faz isso também. No meu tempo de infância, nós fazíamos isso para as missões na África. Sim, sim. Mostra ali o cofrinho lá perto. Vou mostrar no Facebook aqui. Isso, mostra aí no Facebook, bem pertinho. Quem fez esse cofrinho aqui? Isso é uma iniciativa de uma das dioceses lá de Minas Gerais. Eu acredito que possa ser a de Belo Horizonte. Então é um cofrinho para propiciar que as crianças vão juntando dinheirinho aí durante a quaresma para no dia da coleta, que é domingo de Ramos, esse ano vai ser dia 14 de abril, entregar como oferta na missa. É uma iniciativa muito bacana que eu acho que ano que vem a gente pode copiar aqui para a Diocese de Brasília também. Legal, muito interessante isso aí. Agora, quem não vai ter acesso esse ano, pode montar um cofre em casa também, né? Tem mães criativas aí, mães professoras, não professoras. Não tem aqueles cofrinhos de porquinho e tudo mais e tal. É só colar na frente algo da campanha. Ou simplesmente... Garrafa PET, garrafa também, PET. Aí, ó, tá vendo? Ainda tem a mensagem aqui, o 14 de abril, domingo de Ramos, entregue este cofre na sua igreja. Muito legal, campanha nacional de solidariedade. É muito bacana isso aqui, a iniciativa muito louvável dessa diocese que fez esse isso é ótimo. Eu me lembro da minha infância que nós não tínhamos dinheiro, nós éramos uma família de agricultores, e meu pai trabalhava no comércio da comunidade e de vez em quando então nós pedíamos ao nosso pai uma moeda para colocar no cofrinho da missão. E a gente entregava isso com toda a alegria. A gente não tinha lanche, não tinha nada dessas coisas que as crianças têm hoje, não. Mas aquele dinheirinho a gente colocava lá, porque nós sabíamos que isso seria uma ajuda para as missões da África. Tá certo aí, gente. Domingo de Ramos, dê sua contribuição. Quem pode ir juntando as moedinhas a partir de agora. Quem tem um pouquinho de recurso pode fazer a doação mais generosa no Domingo de Ramos, porque você já sabe a ajuda e o bem que vai fazer a muita gente. Zé Carlos. Não, eu vou ficar em pé aqui para mostrar a camisa da campanha da fraternidade. Ele tá hoje fazendo inveja em todo mundo. As pessoas podem comprar para ajudar. Na onde? Lá na CNBB tem a venda dessas camisetas aqui. Tá bom, a CNBB fica na L2 Norte aqui também. Não, na L2 Norte. A CNBB hoje ela está lá na 905 Norte. Sim, está reformando aqui. Perto do autódromo de Brasília.
Tá bom, nas Paulinas deve ter também, vai, né? As paróquias, nas livrarias de paróquia também. Dom Leonardo, obrigado por ter vindo aqui. Venha mais nos encontrar. Ele vai ter que vir para o sino da Amazônia. Vamos trazer várias vezes aqui. A gente vai falar mais sobre isso. Pessoa que já morreu o assunto. Ele deve estar em Roma, né? Eu não sou bispo, sou bispo auxiliar aqui. Irão os bispos da Amazônia, né? Vamos ver para onde eles me mandam quando eu terminar Tá certo. Se eu fico aqui ou vou para outro lugar. Se me permite, claro. Talvez pudéssemos até terminar com essa oração tão bonita da campanha. Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o evangelho da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. O Divino Espírito acenda em nossa igreja a caridade sincera e o amor fraterno. A honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e de uma nova terra. Amém. Amém. Já deixa sua bênção também, Dom Leonardo, para nós, para os ouvintes da Rádio Nova Aliança. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder entrar em contato com tantas pessoas que nos ouvem. E nós sabemos que é uma das rádios mais ouvidas aqui em Brasília, né? Vocês sabem disso. Isso para nós é uma alegria muito grande, porque nós desejamos sempre levar o amor, a fraternidade, a solidariedade, o consolo, a compaixão, né? Se a nossa rádio da Arquidiocese sempre for fiel ao ensinamento de Jesus, será sempre uma presença extraordinária. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e que Deus abençoe a todos. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo. Até o próximo sábado, Rádio Nova Aliança, a voz da Arquidiocese de Brasília.